Tá no YouTube, então cola aqui. Tem conteúdo bom no canal, compartilha aí. Dica boa, bate-papo, inspiração com Jorge Vicente, direto do coração. Se inscreve aí no canal, compartilha aí. Curte o vídeo, comenta e deixa o like aí. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube com compartilha. É conteúdo que inspira, pode vir. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube com compartilha. É conteúdo que inspira, pode vir. Conteúdo que inspira, pode vir. Olá pessoal, compartilhadores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Compartilhar. E hoje nós temos um convidado mais que especial, um convidado empreendedor, né? Um convidado que vai mostrar para a gente que é possível a gente empreender, que é possível a gente mudar de vida, que é possível a gente extrair coisas boas das coisas. Eu estou aqui com o Leandro Silva, né? Leandro Silva, CEO da Al-Jariri Startups, isso. E ele vai contar um pouquinho da história dele, vai contar um pouquinho das empresas, vai contar um pouquinho do empreendedorismo. Estou aqui com o Miguel também, né, Miguel? Oi! Ele é o meu assistente, né? Como todos sabem. Então, Leandro, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui. É importante, é o primeiro podcast que a gente grava com alguém de startups, alguém que vai nos dar um olhar diferente de como funcionam as coisas. Eu queria que você contasse quem que é o Leandro. Bom, o Leandro, primeiramente, ex-jogador de basquete. Joguei durante muitos anos, né, profissional. Mas não segui a área esportiva, né? Fiz administração de empresas, voltado a comércio exterior, já na visão de um dia eu ter o meu próprio negócio e saber administrar meu negócio. Mas as coisas foram vindo, tecnologia foi aparecendo, eu sempre gostei de videogames, né? Até hoje jogo, claro, lógico. E aí surgiu uma situação que nós criamos um servidor de um jogo, uma lan house, e para esse servidor precisava de um sitezinho para poder fazer a gestão das funções lá do jogo, do servidor. E eu tinha feito um cursinho de HTML na época, né? Eu tinha meus 16, 17 anos, né? Quando começou. Falei, deixa que eu faço. E aí foi o meu primeiro contato real com programação. Montei ali o sitezinho, comecei a aprender. A primeira vez que abri os códigos, para mim aquilo ali era... Nossa, era grego, né? Eu fiz TI, eu sei como é que é. Mas eu fui copiando, fui entendendo a lógica, o porquê que aquilo funcionava. Bom, e começou indo... Tive servidores de jogos, né? Muito antes de ter celular, o pessoal jogava no navegador do computador, né? Então tive jogos com milhares de pessoas jogando na época, né? Pelo mundo. E veio o celular e eu converti para negócios, né? Em vez de eu aprender a programar jogo em Android, essas coisas, eu trouxe aquele conhecimento para negócio. E aí comecei. Foi aí que comecei, vamos dizer, né? No mundo das startups, mas sem saber o que era uma startup, o conceito, né? E aí foi indo, montei várias coisas, vários negócios, né? Fui me aprofundando. Mas o jogo virou realmente uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu participei do programa Batalha das Startups, que é uma plataforma de streaming, né? De esporte de combate. E ali o mundo virou, porque
Eu comecei a entender aquele universo, o universo de investimentos, de gestão. Passei por uma mentoria, né, que foi paga pelo programa de 3 meses com especialistas top do Brasil, né? E aí a chave caiu, comecei a alavancar mais meus negócios, né, melhorar. Participei do Batalha dos Investidores, da Record News. Que bacana. E ali eu saí como sócio do Master Coach Paulo Vieira e do Janguier Diniz, né, o bilionário. Uhum. E aí a coisa virou de vez, porque aí dali eu fui para a Febracis, fazendo todos os cursos de business do Paulo Vieira, né? Uhum. E ele que me colocou para Eu já fazer. fiz os cursos dele são fantásticos. Sensacional. Tá? Sensacional. Para mim falta acho que uns 3 ou 4 para zerar a grade dele, de todos os cursos, né? E finalizar minha formação em coach, né? Eu sou business coach, falta só o coach tradicional. E nesse meio tempo, né, fui criando outros projetos, tal, etc. Hoje, através de um amigo, o Camilo, o que é representante da Al Jahiri no continente. Uhum. A Al Jahiri é o escritório de negócios do rei de Dubai. Muito forte no mundo com commodities, né? Importação e exportação, assim, gigantesco. Até às vezes que veio no Brasil, visitou o Mohamed, visitou São Paulo, visitou o Corinthians, já acharam que ia patrocinar, name rights, aquela coisa, né? Que é muito grande. Então hoje eu faço parte do grupo Al Jahiri, né? Focado, minha parte é as startups, aonde eu tomo conta dessa parte. Hoje nós temos 4 projetos, que são o carro-chefe, e pretendemos ainda esse ano abrir espaço para novas ideias, aonde aí a pessoa vai poder apresentar os seus projetos, né? E aí nós vamos avaliar ali a potência, né? A capacidade de crescimento dele, e aí poder... Tanto às vezes pode ser que o projeto não esteja nem ainda rodando, às vezes é só uma ideia, né, que ele tem, e às vezes está meio perdido de como começar aquela ideia. Mas às vezes a ideia dele tem um alto potencial, que a gente chama a fase de incubação, né? A gente vai incubar a ideia dele. Se for algo que ele já está fazendo e de repente, sabe, não entende por que não cresce, está dando umas patinadas, aí ele vem para aceleração. Eu já tenho uma equipe hoje, né, pessoal, que focada nesses 4 projetos, mas a gente vai abrir aí para as pessoas poderem alavancar e a gente investe, acelera, o que precisar para ele poder crescer. É importante, pessoal. Muitas vezes nós temos projetos bacanas. Sim. E procuramos investidores. Então, acho que é a ideia de se conectar, né? Conectar com as pessoas, conectar com pessoas que querem investir em boas ideias. A gente tem que entender que não existe má ideia, né? Existe ideia mal aproveitada. Exatamente. E ela pode ser aperfeiçoada. Lógico. Nenhuma ideia nasce pronta. Com um profissional, né? Eu tenho um projeto hoje que é um dos carros-chefes, né? Com potencial de escala mundial, que vai participar de um outro programa, né? O Além da Ideia. Está sendo gravado terça-feira, que mexe com fidelização de clientes, comércio e tal. Mas é um projeto que começou há mais ou menos 6 anos. Agora que ele atingiu, assim, a maturidade mesmo, eu posso te falar. Agora ele está... Não tem mais o que fazer. Do jeito que ele está é para explodir. Ele cresceu, teve os altos e baixos dele, né? Agora ele está na fase de explosão. De crescer. Explodir, virar unicórnio. E acho que depende, né, Leandro? Muito de cada projeto, né? Tem projeto que demora um pouco mais, Sim, menos. exatamente. Como é que funciona assim? Então depende da área que você vai atender, depende muito a solução que você está levando, né? O seu resultado é proporcional à dor que você está resolvendo. Um exemplo simples é a Uber. Por que a Uber explodiu no mundo da forma que explodiu? Porque resolveu uma dor muito simples que ninguém tinha percebido. Pessoas, de um lado, pessoas desempregadas com carros parados em casa. Sim. Do outro lado, pessoas insatisfeitas com o transporte público. Sim. O que ele fez? Juntou os dois e virou essa potência. Você imaginava há 10 anos atrás que você ia entrar num carro de um estranho para ele te levar? Você não andava nem de táxi. A gente nem imaginava que nós pudéssemos trabalhar com isso. Exatamente, muito menos trabalhar com isso, viver disso, ter renda disso. E assim veio várias outras ideias. A própria Netflix, que é uma coisa tradicional hoje, e tem um monte de streaming que copiou a Netflix. Por que a Netflix nasceu? Simplesmente por uma dor de uma pessoa que estava cansada de chegar na locadora e não ter os filmes que ela queria para alugar, e se ela atrasasse, ficasse pagando multa. Quem teve essa dor? O próprio dono da Netflix. E ele foi lá e criou a Netflix.
Entendeu? Então, assim, são várias outras. Airbnb, eu acho sensacional o Airbnb. Fantástico, fantástico. Eu acho que para mim é um dos mais fantásticos que tem. Porque, imagina, você aluga o seu imóvel por um dia, por 2 dias. Sem a burocracia de aluguel, de não sei o quê, documentação, calção. Olha que prático que é. E a pessoa que vai ao imóvel, ela já tem tudo, Tem tudo. né? Então, Então, por exemplo, hoje, se você vai viajar, você já não procura mais um hotel. Você fica numa casa, no Airbnb. Uma Airbnb está mais posicionada de onde estaria um hotel, uma tranquilidade, você tem a sua maior privacidade ainda para poder fazer as coisas que você quer. Porque no hotel você fica engessadinho, né? Não tem jeito. O café da manhã é aquele horário, não tem onde você ficar realmente para relaxar, né? Ou fica dentro do quarto ou fica numa área em comum. Numa casa, você senta no sofá lá, fica olhando na janela. Então é sensacional, sensacional. é fantástico. E hoje você tem projetos em andamento. Temos. Queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos. Dá uma pincelada aqui. Inclusive, o Leandro vai falar um pouquinho e nós vamos colocar ao longo da fala dele, do vídeo, QR Codes. Os QR Codes, vocês podem entrar, ler o QR Code, entrar nos aplicativos, são bacanas. Mas ele vai contar um pouquinho do que é cada um, né? Vamos lá. Vamos começar para a parte mais comercial, né? Que é o Projeto Venda Mais. O Projeto Venda Mais é um projeto que começou há muitos anos, 6, 7 anos. Eu fui uma das primeiras empresas no Brasil a fazer uma plataforma de cashback. Era eu, Merlos e Beblu. Não tinha outras no Brasil. Falo para você que não tinha. Tanto que as pessoas nem sabiam o que era cashback. Né? Inclusive, até achei esses dias uma pasta no Drive com as coisas daquela época, logo, vídeos meus, aqueles pré-históricos, né? Mandei pro meu antigo sócio, ele achou o bico. Teve uma reportagem na época da Ana Maria Braga na televisão que nem ela sabia o que era cashback. E naquele dia a gente explodiu de cadastros, né, na plataforma. Pô, fui no Google, procurou o que era cashback, quem que apareceu? A gente. Mas foi um vareio de cadastros naqueles dias, né? Então a gente começou, né, uma plataforma que na época era de cashback, mas ela evoluiu. Hoje o projeto Venda Mais é uma plataforma completa para fidelização de clientes. Bacana. Nós vamos iniciar com um modelo voltado a barbearias, né? Para barbearias. O que acontece com barbearia? A barbearia ela tende a utilizar agendamento, né? Algumas plataformas ou até mesmo na mão. E aquele famoso cartãozinho, né? Que risca ali atrás, cortou 10, ganha uma barba, tal, não sei o quê. Mas esse cartão a pessoa normalmente perde, esquece. Então o que a gente tem nessa plataforma? A gente tem um sistema robusto de agendamento, que é onde o cliente simplesmente entra na aplicação, faz a seleção do horário que ela quer, escolhe, marca agendamento. Do outro lado, o lojista só vê todo o agendamento que tem, confirma e está saindo o update hoje, né? Já subiu, que quando confirma o agendamento, a pessoa recebe um e-mail e recebe um alerta avisando que o agendamento foi confirmado. Né? É uma gestão, né? Uma gestão completa. A pessoa ali, o barbeiro, ele consegue ver a agenda dele dos próximos 7 dias, na ordem. Então ele sabe quem vai vir, na ordem quem vai vir. Ele que determina os horários que podem ser agendados, os dias que ele está aberto. Coloca ali, no caso, os serviços, o valor do serviço. Ele pode colocar até mais ou menos o tempo que leva aquele procedimento para a pessoa que está agendando. Bom, eu queria tal horário, mas vai ter uma pessoa fazendo um procedimento que leva 2 horas. Vou marcar depois dessas 2 horas. Isso é bacana, você fazer a própria gestão do tempo ali. Exatamente. No seu atendimento. A gestão do tempo, então tem isso daí. Temos uma ferramenta de cashback. O barbeiro consegue dar um cashback para o cliente, como essas grandes empresas dão, do mesmo jeito robusto. E hoje, se você for fazer uma plataforma de cashback, você vai gastar mais de R$100 mil hoje para fazer isso. E a gente traz um preço extremamente acessível para o barbeiro. Então ele vai poder dar o cashback para o cliente, que o cashback é o quê? É um crédito para ele usar na próxima compra. Em vez de você dar 10% de desconto para ele, que ele não vai voltar por causa desses 10% de desconto, você deixa esses 10% como um dinheirinho que, se ele não vir dentro daquele período que você determina, ele perde. Então ele acaba retornando. Ninguém perde dinheiro. Olha que fantástico que é para gerar. Então aí temos a parte da fidelização, né, que você pode fazer as campanhas, 10 cortes, ganha uma sobrancelha, ganha uma barba, ganha um corte, só que tudo digitalizado. As informações estão no celular do seu cliente, estão no seu sistema. Então você pode ter 1000 pessoas numa campanha que você sabe quem são as 1000, como que está o estado de cada um, né, para ganhar um prêmio, o melhor. Você vai saber quantos já ganharam o prêmio e quantas vezes ganharam o prêmio.
Então, fala, pô, se o cara que tem que cortar 10 comigo para ganhar um prêmio, o cara já ganhou 5, o cara já cortou 50 vezes. Olha a métrica que não tinha, né? Ela permite também que você faça campanhas por valor, ou seja, quando você gastar aqui esses R$500, você ganha um prêmio. Então, ele consegue contabilizar todas as compras bonitinho, informação para o cliente, para você. Você pode fazer uma campanha de indicação, olha que legal. Você pode premiar o seu cliente por ele indicar um novo cliente. Então, Jorge, a cada 3 clientes que você indicar para mim, eu te dou um gel. Eu te dou, sei lá, alguma coisa, um corte. E pela plataforma eu consigo fazer essa gestão de casar os seus indicados, saber quantos você indicou, quando que você indicou. Tem todo esse controle na plataforma. Tem também uma ferramenta que é muito comum, eu fazia isso lá na Alphaville, que eu cortava cabelo, assinatura. Você pode fazer um plano de assinatura para o seu cliente, que ele paga de repente 100, 150, R$200 por mês, ou você faz um plano anual, por exemplo, e ele tem procedimentos que ele pode estar fazendo naquele período, naquela assinatura. E o sistema permite que você faça um check-in dele para não correr o risco de repente a pessoa fazer mais do que o limite que ela tem. E do outro lado, o cliente tem ele sabe o que ele tem, o que ele pode ganhar, ele sabe o dia e a hora que ele fez o check-in. Ah, eu fui lá no Jorge, mas quando que eu fui no Jorge? Bom, tá no sistema. No dia tal, na hora tal. Então tem essa plataforma. E o detalhe nessa daí. Normalmente, a barbearia, ela vive de serviço. Ou seja, a pessoa vai lá, corta, né? Eu recebo. Não existe uma renda. Às vezes vende um produtinho ali, já vi uns que colocam roupa, né? Essas coisas e tal, né? Mas o core é o corte, é a barba, né? Com o nosso sistema, ele vai conseguir criar essa assinatura e gera uma segunda receita. Porque imagina, se eu vou pagar R$100 para ter ali um benefício X. Só que às vezes esse benefício pode ser só um benefício que tenha coisas embutidas que eu tenho que pagar avulso. Talvez mais reduzido. Por exemplo, se eu tenho uma assinatura que eu pago R$100 por mês, eu tenho um desconto no corte e ganho mais alguma atividade que a pessoa que não tem na assinatura não tem. Lógico que eu vou querer. Eu vou pagar mais barato no corte e ainda vou ter um benefício a mais. Olha aí que ele tem uma segunda receita que ele não tinha. Que bacana. Inclusive, está aparecendo aqui o QR Code do Projeto Venda Mais, né? Quem quiser conhecer, quem quiser entrar mais a fundo, tá aqui, vai ter um link também para que vocês possam entrar e acessar. Show. Mas é bacana. Gestão, pessoal. Todos os ambientes da nossa vida, todas as empresas, precisam ter gestão. Gestão. Né? Então, e aí vem ferramentas para que a gente possa fazer a gestão. E como é esses projetos, Leandro? Assim, a dificuldade de iniciar, investimento, como é que funciona assim? É complicado? Como é que... Então, overview pra gente que já tem a estratégia, porque assim, eu já mato um grande problema para iniciar, que é a programação. Que normalmente você tem que ir lá achar um programador, de repente você tem que investir no programador, né? Contratar ele. Às vezes você consegue até achar um êxito, né? Que vai vir para a ideia, mas a maioria você vai ter que contratar. Eu já mato esse problema porque eu sou o programador. Então não tem custo, não tem enrolação, né? Não tem negócio de atrasar prazo, sou eu que faço. Então isso é uma parte que já faz muita diferença. E aí depois você tem que validar, né? Você tem que ter canais para você validar, tem que ter uma estrutura. Às vezes eu já vi pessoas que têm boas ideias, mas elas não sabem como expandir essa ideia. Como que eu vou chegar? O que a gente chama de máquina de vendas, né? Ela não sabe criar a máquina de vendas dela. Então a gente tem toda essa estrutura já. Lógico que no começo eu não sabia, né? Eu, né? E aí o tempo foi aprendendo, foi tirando um vício que eu tinha, até o brinco, né? Que antigamente só tinha 2 jeitos de fazer as coisas para mim, né? O meu e o errado. Tinha isso. Então era muito centralizador. Hoje não, hoje eu tenho equipe, eu sei delegar, a gente faz reunião, ali já anoto, falo, então, você vai fazer isso, isso, eu vou fazer isso, e eu tô tranquilo. Não vou ficar ali, e aí, como é que tá? E o que você tá fazendo e tal. Só que a pessoa, quando começa, tem essa dificuldade, porque ela é o empresário, né? Não é fácil. Então, e parece isso, me falaram uma coisa bem bacana ontem, uma mentora do programa, você não consegue ver o rótulo dentro do pote.
Então você vai estar dentro do pote, então você não vai conseguir ver o que está acontecendo em volta. Então você, com certeza, você vai errar no começo e isso que é a pior parte, né? Quando você começa um projeto, não é só essa questão da dificuldade, de várias situações que a gente ficaria aqui várias horas falando, né? É o problema da pessoa desanimar, desistir. Acho que esse é um dos grandes problemas, né? Você encontra dificuldade, você começa a se desanimar, né? E eu tinha esse problema também. Eu passei muito tempo por esse problema e minha chave virou, e por coincidência, quando eu mudei essa mentalidade, 2 meses depois, 3 meses depois, eu já estava na televisão, foi que eu entendi, que eu parei e pensei assim, caramba, eu tinha um projeto tal, como que ele estaria hoje, depois de 5 anos, se eu não tivesse desistido? Lógico que esse pensamento veio no momento que eu estava... E quando você, Leandro, que nem você, Paulo Vieira, outros grandes empresários de sucesso, quando você está ao lado dessas pessoas, você começa a abrir a mente também. Não, né? é o ambiente. O né? ambiente eu sempre vejo. Daqui eu vou sair, já vou para um evento de network que está acontecendo no Alphaville, vai até 9 horas da noite, porque lá você conversa, você bate papo, surge ideias, parcerias, né? Então é o ambiente, não adianta. Se eu for para minha casa e ficar sentado no sofá assistindo televisão, eu não vou ter nenhuma oportunidade. Sim. Então as pessoas, uma dica que eu dou para as pessoas que têm desejo de empreender ou têm uma ideia de um negócio e não sabe o que faz, vai num evento de network, vai lá bater um papo com alguém, vai conhecer pessoas. De repente você vai encontrar alguém que pode ser o seu parceiro. E eu falo para você, o seu melhor sócio não está na tua família, não está dentro da tua casa. Isso é verdade. Só a dica que eu dou para você, tá? O seu melhor sócio, às vezes, é aquele cara que você começa a bater papo sentado no banco do trem. Ou na fila do banco. De repente, ali. Então, você vai para algum lugar, porque às vezes você vai encontrar uma pessoa ali que você está com um problema e aquela pessoa pode resolver seu problema. E vocês fazem negócio. De alguma forma vocês vão fazer negócio. Você não tem dinheiro? Não tem problema. Tem alguma forma de fazer negócio. Nem tudo é dinheiro. Daí a gente fala no mundo dos investimentos, o investimento do smart money hoje vale mais do que dinheiro. Por quê? De repente você tem um negócio, Jorge, e você acha que você precisa de 100 mil reais para fazer esse negócio acontecer. Só que você te dou 100 mil reais, só que você não tem network, você não tem conhecimento, você não tem gestão. Esse dinheiro vai acabar, você vai colocar esse dinheiro no lugar errado, vai fazer coisa errada e não vai ter resultado. E eu estou falando porque já passei por isso já. Só que às vezes se você não tem R$1, mas você tem uma pessoa que vai conectar você com alguém que vai querer comprar o seu produto, que vai escalar o seu produto. Você tem uma pessoa que vai ajudar você, Jorge, a gente precisa organizar isso daqui, porque senão vai acontecer tal situação e tem que estar preparado. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes isso vale mais do que dinheiro. E realmente, eu trabalhando na iniciativa privada, eu já tive experiências nesse sentido. A gente sozinho não conseguir fazer, mas alguém ao nosso lado, Sim. Alguém que tem uma visão estratégica, consegue fazer com que a gente enxergue de outra forma. Exatamente. Todas as ideias que eu tenho, eu já jogo no grupo lá, chamo todo mundo, vamos conversar. Cada um tem um insight. Aí eu começo a falar e todo mundo já começa... Aí sai uma coisa mais redonda. Muito bacana. E aí vamos lá para outro projeto, né? Outro projeto que a gente tem aí, né? São 2 projetos de saúde, que eu vou já juntar os dois para ficar mais rápido. É o Genial Mais Saúde, que é uma startup, onde o foco dela é a telemedicina. Tudo bem, existe plataformas de telemedicina, ok. Mas qual que é o diferencial do Genial Mais Saúde? Primeiro, nós temos uma tecnologia única, e isso eu posso falar, sim, é única. Você não vai encontrar nenhuma telemedicina no Brasil que tem isso. Trouxemos de fora, aonde você faz um escaneamento facial, igual esse que você faz no banco, né? O aplicativo do banco. Você fica 1 minutinho ali olhando para a tela. Nesse 1 minuto, ele vai saber sua temperatura, seu nível de estresse, pressão cardíaca e batimentos cardíacos. Caramba. Ele já faz uma pré-consulta, né? Que fala a triagem hoje em dia, né? Que você passa ali, a moça pega uns dados. Ele já faz uma triagem com a tecnologia. E você vê ali o resultado, e essa triagem, esses dados já vai para o médico. Então ele já recebe um crédito. Mais ou menos que esse cara está com pressão alta, esse cara está com a temperatura. A hora que ele perguntar, fica mais fácil dele começar a entender o que está acontecendo. Outra situação que a gente tem é a jornada. A nossa jornada ela é muito rápida. Por exemplo, hoje a gente sabe de você passar num especialista,
É meses. É meses. Até o particular hoje está assim. Hoje tá. Né? Não tá quem era 20 anos atrás, 30 anos atrás, que você chegava no particular, estava vazio. Né? A gente consegue completar a jornada em um dia. Você começa um atendimento, por exemplo, de manhã, você vai fazer o escaneamento, vai passar por um clínico geral, e aí, conforme se necessário, é encaminhado por um especialista, e aí, se for o caso, ou você sai com os pedidos de exames necessários, ou você já sai com a receita já para resolver. Que bacana. Isso no mesmo dia. E eu te garanto que é isso que vai acontecer, porque é assim que é o fuso. A gente tem, junto com esse parceiro, mais de 600 mil médicos pelo mundo. Ou seja, se você viajar, você vai conseguir ser atendido por um médico e ele vai emitir uma receita, se necessário, para você comprar o remédio lá. Ou então já resolve ali com as orientações já. E esse atendimento ele é feito por telefone? Por telefone. Por Via telefone, WhatsApp. via WhatsApp. Bem prático. Por que é via WhatsApp? Para a pessoa não ter que entrar em plataforma, em sistema. Ai, onde é que eu clico? Ai, como é que eu funciono? Aí você tem que imaginar que do outro lado a pessoa ela é leiga. Ela é legal. Ela não tem o mesmo conhecimento de tecnologia que você tem. Mas o que todo mundo sabe usar? WhatsApp. É. Pronto. A hora que está o horário que o médico vai te atender, que você já falou com o atendente e tal, deu aquele horário, o médico te chama. Oi, tudo bem? Eu sou o doutor Leandro, né? Estou aqui marcado com você para a gente fazer uma consulta. Você quer falar pelo áudio mesmo? Quer abrir a câmera? Não, vou falar pelo áudio. Então, fala para mim o que está acontecendo. É isso. E aí conversa. Aí é uma consulta normal. Nossa, que bacana. Realmente eu não tinha visto desse formato. Isso. Inclusive, eu até assinei e fiz uma consulta. Sim. Porque assim, eu estava meio ruim, assim. E aí foi super rápido. Foi o médico rápido, me atendeu no WhatsApp Isso. primeiro. Depois ele ligou para saber. Depois do atendido, ainda veio para mim para avaliar, para ver se eu tinha sido bem atendido, Perfeito. se não tinha. Então, assim, eu fiquei impressionado pela responsabilidade desde o início até o final do atendimento. Então, porque assim, a gente traz para o canal e a gente testa também antes, né? Isso, legal. Sempre traz e a gente olha para ver se realmente, se para mim foi bom, eu posso indicar para outras pessoas. Então, bem bacana. Eu gostei bastante. Né? Não, e você, eu vou falar com você, 100% dos feedbacks que a gente tem até hoje é esse tipo de feedback. Do feedback da satisfação ao espanto pela diferença. Né? Pelo atendimento, pela velocidade. Eu passei no dermatologista, eu comecei meu processo por volta das 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde eu estava com a receita na mão. Isso que eu fiz o escaneamento, clínico geral e dermatologista. Se eu fosse no procedimento natural, só pro clínico geral é 2 horinhas. E só para você marcar uma consulta também, não, muitas aí vezes demora 2 meses. Aí o dermatologista né? já era, esquece. Né? Então, resolveu num dia, tava com a receita e pronto. Então, esse é o que a gente tem hoje, o Genial. Tá crescendo, estamos fechando com várias prefeituras, inclusive, tá indo muito bem, né? Um processo bem legal. E o outro de saúde segue a mesma linha de telemedicina, chama Plena Menopausa, onde o foco dela é 100% no momento do climatério e menopausa da mulher. Que bacana. É uma estrutura voltada só para isso. Só para mulher. Só para mulher e a fase do climatério e menopausa. Porque é um momento diferenciado na vida da mulher, esse momento, né? Que começa ali, por volta dos 35 anos, já começa a dar sinais, né? Mas a partir dos 40 que realmente ele pega firme e atrapalha muito a vida da mulher por N situações. E o governo, assim, o atendimento público não é especializado. Tem o ginecologista, acabou. A gente não, estamos trazendo um sistema, uma telemedicina com especialistas não são só ginecologistas, são especialistas em climatério e menopausa, e aí tem todo um overview em volta. Por exemplo, você tem a parte de nutrição, você tem o educador físico, que é importante, você tem o psicólogo. Então vai ser todo um ecossistema com telemedicina, essa praticidade, aonde voltado nesse momento da mulher do climatério e menopausa. Esse projeto ele está em construção já. Dia 1º ela vai ser liberada a plataforma. Tem um evento de lançamento em agosto, que ainda não sei a data exata, né? Mas já despertou, inclusive, interesse de políticos. Segunda-feira tem reunião com deputados federais, né? Que acharam sensacional e querem estar junto desse projeto aí. Pessoal, olhem a dimensão que uma grande ideia, Isso. que um grande projeto pode muitas vezes
dentro do plano do governo, por exemplo. Exatamente. Dentro de uma prefeitura, do governo estadual, federal. Sim. Então, nunca é tarde para ter uma ideia, nunca é tarde para investir, nunca é tarde para procurar investidores. E como você falou, nunca é tarde, se você não tiver dinheiro, alguém vai investir. Só que, principalmente, conhecimento, né, Leandro? Conhecimento do processo, estar com pessoas que realmente conhecem das coisas. Isso, é importante. Para que o processo siga. E eu vou falar aqui para você que está assistindo a gente. 2 coisas para sua ideia. Primeiro, se você tem uma ideia na tua cabeça e ela não vale nada, você não pôr na prática, e fica tranquilo, se você não pôr para frente, alguém vai pôr. Vai colocar. Primeira coisa, então não fica cozinhando ela aí, porque alguém não vai cozinhar. E segundo, se você não tentar, você tem 100% de chance que não vai dar certo. É simples. Não tentou, pode ter certeza que não vai dar certo. Tem que tentar, pelo menos. Lógico, tem ideias que a gente tenta e, infelizmente, não dá certo por A, B, C, D ou E. Acontece. Normal isso. Passa para a próxima. E pega todo aquele conhecimento que você agregou. Para a próxima, né? Exato. Eu falo que a gente, assim, na minha opinião, eu penso assim, a primeira vez a gente nunca erra. Da primeira vez a gente sempre aprende. Aí agora se você continuar na mesma coisa, você está errando. Mas na primeira vez, você não errou, você aprendeu. E é sempre assim que funciona. E aí se você vai agregando, por exemplo, hoje, qual que é o melhor empreendedor para se você investir? Qual o melhor perfil você acredita que seja? Ousado? Inovador? Não. O que mais quebrou. O que mais quebrou. O que mais aprendeu, né? O que mais aprendeu. Se você falar, hoje é meu primeiro negócio, eu não vou botar 1 milhão com você. Mas o cara fala, não, eu tô há 10 anos aí, já tive isso, não deu certo, mas aprendi isso. Aí fala, isso é bom. Porque esse continua persistindo. Isso persistir e evoluiu, cresceu. Então ele não vai cometer os mesmos erros que ele já cometeu lá atrás. Pode cometer novos erros. Aí a gente vai vamos junto, vamos aprender junto. Mas aquele mesmo ele não vai cometer. Agora, por exemplo, Leandro, o cara que é o primeiro projeto que ele tem na mão, mas ele se associou com pessoas que realmente tenham conhecimento, enfim. É um cara que de repente vale muito a pena. Como você falou, a questão do network. Exatamente. Então, se você vai atrás do network, se você vai em eventos, palestras, é importante. E muitas vezes, palestras... Tem muitos lugares que não são pagos. Não, uma grande maioria. Né? Nós gravamos aqui no SampaCast, no CEL. Tem a Sala do Empreendedor, que tem muitos eventos gratuitos. Não, exatamente. Né? Eu vou falar para você e vou falar para quem está assistindo. O dinheiro que você não ganha está no conhecimento que você não tem e da pessoa que você não conhece. Não conhece. Pode ter certeza. O dinheiro que você não ganha é um conhecimento que você não tem e uma pessoa que você não conheceu que vai colocar você em mesas diferentes. E hoje, quando o Leandro olha para um projeto, olha para uma pessoa, você consegue visualizar potencial? Hoje eu consigo, porque um projeto ele tem que ter 3 pontos para a gente começar a olhar para ele. Ele tem que ter escala, então ele tem que ter como crescer. Ele tem que ter quem compra, quem paga, né? Então, quer dizer... Eu tenho uma dor e eu tenho que resolver uma dor. Os grandes projetos foram isso. Sempre assim. Entendeu? E eu gosto de uma pessoa que é focada e está aberta para aprender. Porque às vezes ela pode até dar errado naquele primeiro projeto. Porque o investidor não investe em projeto, ele investe na pessoa. Na pessoa. O cara pode ter um baita de um negócio. Eu já percebi, mas eu vejo o cara indisciplinado, que o cara, né, não tem aquela pegada, não está preocupado em evoluir, melhorar. Não adianta, não vai dar certo. Mas às vezes o cara tem um projeto que não é tão legal, mas você vê que o cara está tentando fazer o negócio acontecer, está buscando se relacionar, está buscando estudar, está buscando crescer, aí uma hora esse cara vai explodir. Mas é engraçado, Leandro. Eu tive um gestor, inclusive, se ele estiver assistindo, ele sabe quem é. Se chama Marco Túlio. Foi diretor da empresa que eu trabalhava, começou como gerente. E esse cara é sensacional. Ele pegava um projeto, colocava embaixo do braço e ia vender em qualquer lugar. Focado. E, acima de tudo, ele olhava para as pessoas e identificava potencial. Boa. Ele levava as pessoas para reunião de diretoria, mostrava o projeto, mostrava as ideias. E é muito bom ter pessoas assim. A gente cresce profissional
e pessoalmente. Isso mesmo. Então, assim, Marco Túlio, um abraço. Você faz parte do meu desenvolvimento, da minha história. Show de bola. Bacana. E aí tem um outro projeto, último, né? Esse eu fechar. achei... Todos os outros são muito bons. Mas esse aqui é o que vai Esse explodir. aqui eu achei fantástico. Esse é o que vai explodir. Também esse é o... Hoje tem os outros estão andando na frente, né? Pela questão até financeira mesmo, né? De faturamento, né? Estão mais perto. Mas a potência desse outro não tem comparação. Esse aqui, ele se chama o ouvido. Né? Ouvido mesmo, de ouvido. Aonde, pessoal, é uma nova rede social que nós vamos estar lançando. Já está pronta. Faltam algumas coisinhas aí. Voltada 100% a áudio. Somente áudio. Aonde você vai ter as mesmas interações de um YouTube, de um Instagram, praticamente, só que numa plataforma 100% voltada a áudio. E aí abre um monte de situação ímpar. Por exemplo, no YouTube, para você gerar conteúdo, você tem que fazer um vídeo. E um vídeo, você precisa de uma qualidade mínima possível. Veja, nós estamos aqui. Sim. E fora, depois você ainda tem edição, ainda tem cortes. Um monte de situação que você vai ter que fazer ali. E a gente sabe que muitas pessoas, né, a grande maioria, não é tão natural na frente de uma câmera como ela é no dia a dia. Outras nem conseguem. Muita gente não gera conteúdo, às vezes ou porque não tem uma estrutura, ou porque não consegue falar numa câmera, né? Fica duro na frente da câmera. Né? É um processo, às vezes a gente... É um processo, é difícil, né? Eu tenho amigos aí que são professores de oratória, de palco. Você vê com a dificuldade da pessoa que está fazendo a aula com ele ali, ou está aprendendo ali, é difícil. Já o áudio não. O áudio é natural. Você tem algum problema para mandar áudio no WhatsApp? É natural, é do dia a dia, né? Do dia a dia. Então, é a mesma coisa. Então, imagina, é muito mais fácil você, por áudio, contar uma história. Dar um treinamento, compartilhar o seu conhecimento, o que seja. Então, olha as barreiras que nós já eliminamos para o criador de conteúdo, para ele poder criar um áudio, né? E ele vai a mesma coisa do YouTube, ele vai ser monetizado, vai poder ter o canal de membros dele lá, vai poder receber os Pix dele também do mesmo jeito. Ele vai receber, se tiver alguém que é assinante e está assistindo o áudio, ouvindo o áudio dele, ele vai receber. Quer dizer, ele pode ter carreira só com áudio. Assim como pessoas hoje fazem carreira com vídeo. E melhor ainda, se você já faz carreira com vídeo, você pode vir trazer o seu conteúdo, se for possível formatar em áudio, claro, como áudio. Então você, para quem não tem, pode agora ter essa fonte de renda, iniciar essa carreira, né? Nós temos o YouTuber, eu nem sei o que seria o cara do ouvido, para falar a verdade para você, né? Alguém vai inventar alguma coisa. Vai inventar alguma coisa. Então você pode ser uma pessoa no ouvido, de começar a sua trajetória, né? E ter renda sobre isso. Ou se você já tem, você vai ter mais uma renda. Você já ganha no TikTok, você já ganha no YouTube, venha ganhar no ouvido. E isso para o criador de conteúdo. Então, isso quer dizer, além de consumir os conteúdos, quem tá nos assistindo vai poder também criar o seu canal. Sim, claro. E vai poder monetizar, assim como outras redes sociais, né? Tranquilamente. E do outro lado, nós temos a pessoa que consome conteúdo. Por quê? Áudio é a única atividade extra que você consegue fazer com outra atividade. Você dirige ouvindo rádio, você limpa a sua casa, você cozinha ouvindo música, né? Você conversa ouvindo música. Né? Numa festa, você conversa naturalmente, está ouvindo música e não te atrapalha. Então, quer dizer, o áudio é a única coisa que... Agora, vídeo não, você necessita da sua atenção. Você está aqui, se você olhar no celular, você bate. É o perigo de você bater. Você não vai conseguir fazer outras coisas, você não vai conseguir cozinhar olhando para a televisão. Então, quer dizer, tem essa praticidade. Na academia, você pode estar na academia, você pode estar correndo, pedalando, está ouvindo áudio. Então, agora imagina você ouvindo palestras, você ouvindo treinamento, você ouvindo histórias, sei lá, história de fofoca, religioso. Você tem uma infinidade de opções. O conteúdo que você pode ouvir. E aí vem uma outra questão. No Brasil, dados é muito ruim. Você gasta muito com dados, você paga caro por pouco. Se você ficar assistindo vídeo na rua, você vai acabar com seus dados. Agora, áudio não.
um áudio ele chega a ser de 10 a 20 vezes menor do que o mesmo tempo em vídeo. Em vídeo. Olha a diferença. E a mesma coisa, você chegou aqui no ouvido, você começou a ouvir, pá, clicou, passa um áudio, passa o outro, passa a mesma coisa, vai ficar um atrás do outro, um atrás do outro. E você tá ali correndo, tá pedalando, e você vai poder interagir, você vai poder curtir, comentar, compartilhar. Você vai poder ter uma coisa bem legal que a gente colocou que chama comunidade, que é assim, eu chego no canal do Jorge, então o Jorge tem áudios ali sobre empreendedorismo. Então eu começo a ouvir os áudios dele, a forma que ele explica, pô, acho interessante, estou seguindo o canal dele. Legal. Ter uma comunidade onde eu e outras pessoas podemos, num bate-papo, em tempo real, conversar a respeito do conteúdo do Jorge. Putz, que bacana. Entendeu? Ficar Muito trocando bacana. ideia sobre o conteúdo do Jorge. Isso é bacana, porque Então. você consegue ter É mais abrangência ainda. É uma né? sala de bate-papo para o seu canal. Para o seu canal. Isso, o YouTube tem nas lives. Nas lives. Ok. TikTok não tem. Então tem nas lives. O Instagram, as lives. As lives. O meu não precisa estar em live. A qualquer momento. Em qualquer momento. Isso é bacana. Isso é bacana porque assim, você vai conseguir gerar conteúdos, sejam eles profissionais, Todo tipo. palestras, enfim, sejam treinamentos Isso. ou qualquer outro tema religioso, enfim, que seja pertinente à pessoa que está criando o canal. Exatamente. E ao mesmo tempo você pode interagir. Uhum. Né? Então, muito bacana, pessoal. Um projeto bacana. É muito bacana ouvir quem já tem conhecimento, quem já está há muitos anos trazendo esses projetos, né, para nós. Por que eu digo para nós? Porque um projeto desse porte, ele está resolvendo uma dor, como você falou. Né? Uma dor. Então, dores precisam ser resolvidas. Exato. E grandes ideias resolvem dores. Sim, sim. Eu compartilho aí, é uma ideia de há 4, 5 anos atrás. A ideia de realmente compartilhar aquilo que vai fazer a diferença na vida do outro. Né? O que eu posso trazer aqui que de repente outra pessoa que vai assistir esse vídeo, né, que está assistindo esse vídeo, vai ter um start de uma ideia e vai procurar alguém, Exatamente. vai fazer network, enfim. Então a ideia do Compartilha aí é exatamente isso. Compartilha é a arte de impactar vidas. Show. Eu impacto no relacionamento, eu impacto nos negócios, eu impacto na vida. Então, e pensando no ouvido, eu impacto em ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. A conexão do áudio ela é muito mais forte que a conexão visual. Parece que não, mas ela é. Por quê? Lembra, sabe, uma das coisas que me inspirou a fazer o ouvido, entre elas, né, que teve um conjunto, eu tive essa ideia do ouvido há 3 anos atrás, comendo um pastel na feira. Nossa. O nome seria outro, fala que eu te curto, mas não dá para ser porque já existe, eu falo que eu te escuto, não vai passar o registro de marca, né? O ouvido já está no processo de registro de marca. Mas eu tive essa ideia, né, numa feira, olhando assim para as pessoas, falando, cara, eu tenho que construir alguma coisa que as pessoas gostem. Que elas gostem e precisem. É o modelo de negócios ideal. Aí pensei, o que o brasileiro gosta? O que o brasileiro precisa? O brasileiro precisa de dinheiro. Ou futebol, às vezes você pensa em coisas que são mais... Estão mais aí, né? A maior necessidade do brasileiro é dinheiro. É. Não tem outro, não existe outro. É dinheiro. Ah, precisa de saúde, mas se não tiver dinheiro também não faz nada. É dinheiro. E o que o brasileiro gosta? O brasileiro gosta de falar da vida dos outros. Eu vendo o pessoal na feira falando da vida dos outros para lá e para cá. O brasileiro gosta de fofoca. Então, uma plataforma que a pessoa possa se comunicar, possa contar suas histórias e as pessoas vão querer ouvir o que ela está contando, né? Porque vamos parar para pensar, de repente, uma pessoa com 2 microfones, 3 microfones, ele consegue fazer uma história. Um textinho, você dá aquele tom na voz, aí entra na segunda parte que eu falei que outra coisa que me inspirou. Quando eu era moleque, eu chegava da escola, entre meus 10 a 13 anos, mais ou menos, né? Nos anos 80, tipo, todo mundo odeia o Cris, né? A minha avó ouvia Eli Correia, Paulo Barbosa, né? Gil Gomes, Afanásio Zazade, de manhã tinha um tal de Zé Bétio. Esses caras contavam histórias que o pessoal mandava para eles. Você chorava do jeito que os caras contavam, que os caras passavam emoção na história. O Eli Correia, ele chorava. A carta dele Correia? Ele chorava, gritava, e não sei. Pô, mas você arrepiava, você sentia. Então, pra você ver como que era a conexão. E a tecnologia se perdeu,
hoje vídeo, né, poluído, né, posso dizer isso, as redes sociais estão poluídas visualmente, né, Sim. demais até. Você consegue, lógico, ter conteúdos relevantes ali, mas se você não educar o algoritmo da sua plataforma, vai começar a aparecer essa porcaria para você. Sim. Né? Eu brinco com a minha mulher, ó, pega meu TikTok, não tem mulher dançando, mostrando a bunda. Por quê? Porque eu só assisto videogame, fisiculturismo, stand-up, é o que eu gosto. Eu eduquei ele a isso. Se você não educar ele vai mostrar tranqueira para você, que tá lá. O áudio não. O áudio é uma coisa mais filtrada, é algo mais conectado com você. Entendeu? Muito mais fácil de você... Por exemplo, se eu pego um conteúdo que eu gosto, eu sigo o canal dessa pessoa, ele postou um áudio, vai chegar para mim, eu vou ouvir, e vou ouvir outro. Naturalmente, a plataforma vai mostrar áudios semelhantes, né? E aí fica naquele redemoinho de conhecimento. Então, bacana. Pessoal, uma aula de empreendedorismo, de como entender boas ideias, como colocar em prática, né, Leandro? Isso. Como se comunicar com as pessoas, como criar essa rede de relacionamento. Eu queria te agradecer muito, Eu que agradeço. Né, por essa aula de empreendedorismo, de startups, esse mundo de startups que todo mundo fala. Startups, mas o que é? Né? Isso, boa. A pessoa, quando eu comecei, para gente completar, eu entrava lá no Google e procurava como registrar meu negócio como uma startup. Mas não existe. Startup é um CNPJ qualquer. O que muda é o conceito. E são 5 coisas assim que para mim diz que é uma startup. E quando você que tem um negócio, tem uma ideia, você pode fazer essa pré-avaliação. Vamos lá. Startup, elas normalmente usam tecnologia. Só ver todas que estão aí até hoje. Tecnologia de alguma forma ou tem tecnologia. Tecnologia. Elas operam com poucas pessoas. Então, eu tenho... Todos esses negócios que eu falei para você são 8 pessoas. 8 pessoas, para ter uma ideia. E são negócios que vão escalar, né? Escalar de forma milionária. Né? Até o ouvido, eu acredito que chega num bilionário. Né? Então, quer dizer... São 8 pessoas, lógico que a gente vai crescer conforme, mas assim, não precisa nada absurdo. Então você consegue operar com poucas pessoas, você consegue operar com baixo custo operacional, então você não vai ter um custo mensal gigantesco. Todos esses estudos que a gente tem hoje, o maior custo nosso hoje assim, é servidores. Servidores, uma ferramenta ou outra adicional para trabalhar, né? Uma IA, um editor e tal, mas, por exemplo, tudo ferramentas. Eu não tenho um espaço gigantesco, um monte de funcionário, uma estrutura, né, que consome. Exatamente. Outra coisa, escala, capacidade de escala. Se você hoje atende 10 pessoas, do jeito que você está, você vai atender 1000. Sem se mexer. 10 mil, 100 mil, do mesmo jeito que você começou. Esse é um grande diferencial. E, na minha opinião, o principal, que o Airbnb mostrou, Netflix mostrou, e Uber, entre muitos outros. E você está aqui, ó. Impactar vidas. Uma startup, ela impacta vidas. Por que ela impacta vidas? Porque ela resolve o problema. Toda startup nasce para resolver um problema. É isso aí, pessoal. Resolver os problemas. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui, disponibilizado o tempo. Um prazer. Você quer fazer alguma pergunta para ele sobre o que a criança quer? Quer fazer uma pergunta? Sim. Então pode fazer. Eu não sei o que. Não? Ele queria perguntar que mensagem você daria para as crianças, adolescentes, um adolescente hoje que pensa num negócio, o que ele precisa fazer? Nessa fase, que é muito difícil ainda, mas é importantíssimo, é conhecimento. Estudar. Estudar. E não só estudar o tradicional nosso, padrão, buscar o além. Né? A internet está aí, a internet hoje tem informação pra caramba. Você entra no YouTube ali, você aprende qualquer coisa no YouTube. Tá lá de graça para você. Tem coisas que levam você para coisas pagas? Tem, mas tem muita coisa bacana lá que você consegue. Só que normalmente essa criança ela depende de um guia, precisa de um mentor, de alguém que mostre esse caminho para ela, que é muito difícil. Essa é a pior parte. Por quê? Porque a nossa geração passada, até uma geração no meio termo aí, não foi educada a isso. Ela não foi condicionada a buscar conhecimento. Então é muito difícil isso. Então por isso que você vê poucos empreendedores e pouco mais ainda de resultado.
por essa falta de conhecimento, de buscar conhecimento. Lógico, vai mudando aos poucos, né? Vai gerando, né? Por exemplo, você, seu filho, vai passar para o seu filho, ele vai ter essa tendência. Eu tenho 2 filhos empreendedores também, que eu passei para eles, então eles tendem a passar para os meus netos e assim vai, né? Mas a grande maioria ainda, né, não tem essa cultura. Leandro, obrigado pelo bate-papo. Pessoal, inspiração para que a gente possa ir à frente. Eu ouvi já muito, nos últimos tempos, muito sobre empreendedorismo. E eu vi muitas pessoas tentando nos desanimar. Isso. Que é difícil, que não é bacana, que é difícil. Mas se você não tentar, você não vai saber. Né? Você pode estar no seu CLT, no seu emprego, mas talvez à noite, que você tenha um tempinho, que você possa ir desenvolvendo um projeto, que você possa utilizar o tempo, como você falou, ao invés de estar ali sentado, vai num evento, começa a criar ideias. Assiste então, um vídeo, uma palestra online. Então, assim, é importante. Livros, tem muitos livros para você ouvir. Muito. O Paulo Vieira mesmo, que ele comentou, tem livros fantásticos. Sim, né? livros tudo para você ouvir, não precisa nem ler. Você vai no YouTube lá e fica escutando. Ele desperta algo em nós. Sim. Muito bacana. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Compartilhem o vídeo. O QR Code vai ficar aqui na tela. Na descrição do vídeo tem os canais do Leandro, a forma de entrar em contato em cada canal. Tem também o link dos nossos parceiros aqui do Compartilha Aí. Então, quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer a informação chegar a mais pessoas. Pessoal, obrigado e até a próxima. Compartilha aí. Tchau, tchau.